Eu quero apresentar para vocês agora, neste momento, algo bem interessante que fará com que você memorize as formas do seno, cosseno e da tangente. Ela é chamada de a fórmula da Coca-Cola. Claro que é apenas uma alusão, é uma comparação. Bom, para memorizarmos as formas do seno, cosseno e tangente, vamos fazer o seguinte. Primeiro, copiamos o seno, o cosseno e a tangente, lembrando que eles são frações, né? E fazemos o seguinte. Primeiro, observe. Có, K, H, H. Veja, Có, K, H, H. Nessa sequência, você coloca nos numeradores Có, K, Có, aí denominador do último K e H, que é a hipotenusa, tá certo? Do seno e do cosseno. Observe então mais uma vez, certo? Aqui nos numeradores, nós colocamos Có, K, Có e colocamos o K aqui no denominador da tangente. E aí nós completamos no seno e no cosseno a hipotenusa. Portanto, a fórmula do seno é o cateto oposto pela hipotenusa, a fórmula do cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, vamos então para alguns cálculos. Bom, gente, nós temos aqui então uma questão para nós resolvermos. Eu coloquei aqui a tabelinha juntamente com o seno, cosseno e a tangente, que você, quando for resolver, automaticamente lembre daquela sequência que eu passei para você. Mas vou colocar aqui, tá certo? Para relacionar com as respostas. Observe a primeira questão. Um avião, ao decolar, sobe formando com a pista um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui, tá certo? Após percorrer 700 metros, qual a altura que ele se encontra do solo? Ele quer saber a altura, tá certo? Que ele se encontra do solo, de acordo com o desenho que está esquematizado aqui nessa questão. Bom, gente, vemos a questão, mas precisamos saber. Vamos usar aqui seno, cosseno ou tangente? Bom, para definirmos isso, precisamos fazer o seguinte. Observe as duas informações. Primeiro, eu tenho 700 metros, que é a hipotenusa, tá certo? E o que ele está pedindo é a altura, que na verdade essa altura é um cateto oposto ou é um cateto adjacente? Obviamente que é um cateto oposto, ele está oposto ao ângulo. Sendo assim, qual é a fórmula que nós iremos utilizar? Bom, gente, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso, nós vamos utilizar, então, o seno. Você está entendendo? Nós designamos, mostramos quais são as partes dos lados que estão envolvidos na questão. Nesse caso, cateto oposto, que é a altura que ele quer saber, e nós temos o valor da hipotenusa. Então, cateto oposto pela hipotenusa, portanto, nós temos o seno. Seno de quem? Seno de 30, que foi o ângulo aqui, né, da informação que nós temos na questão. Portanto, ficaria assim, gente, ó. Seno de 30 é igual, tá certo? Aqui no caso, cateto oposto, tá certo? Cateto oposto pela hipotenusa. No caso, cateto oposto, x, e a hipotenusa, 700. Quando nós observamos aqui o seno de 30, na tabelinha aqui dos principais senos e cossenos, o seno de 30 aqui, ó, é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Portanto, vai ficar da seguinte maneira. Seno de 30 é 1 sobre 2, e eu repito do outro lado, igual a x
sobre 700. Prosseguindo essa conta, nós multiplicamos então meio pelos extremos, né? Portanto, vamos ter 2x igual a 700. Prosseguindo a conta, nós vamos então ter 700 dividido por 2. Portanto, a altura que o avião atingiu foi de 350 metros. Ok, pessoal, vamos para uma nova questão. Dessa vez com porcentagem, né? Então vejamos aí. Um comerciante tenta vender um produto para um cliente a R$850. Sabendo que o cliente pagou somente R$731 pelo produto, qual foi a porcentagem de desconto? Vamos começar então a construir. Olha só, analisando inicialmente, né? R$850 equivaleria ao quê? Aos 100%. Não é isso? Porém, a pergunta diz que ele vendeu por 731. Então você percebe que houve um desconto. Nesse caso aqui, se ela custava R$850 e foi vendida por R$731, nós percebemos um desconto de R$119. Analisemos. 850 equivaleria, ou equivale na verdade, aos 100%. E ele quer saber justamente qual foi a porcentagem do desconto. O desconto nós já descobrimos que deu 119. Portanto, 850 é igual a 100%, como nós estamos vendo aqui, né? E 119, que é justamente o desconto, é igual a x, que é a porcentagem que nós iremos descobrir. Eu disse a vocês que em relação à porcentagem, taxa de porcentagem, não é necessário fazer a questão das setas. Mas eu vou fazer aqui só para reforçar a questão, essa questão novamente, de você perceber, né? Porque elas sempre são, nesse caso, sempre são diretamente proporcionais. Mas mesmo assim, eu vou apresentar para vocês. Observe que na primeira coluna, de 850 para 119, o valor diminuiu, foi? O valor diminuiu. Agora analise comigo. Se R$850 é 100%, então R$150 vai ser mais ou menos de 100%. Obviamente que é menos de 100%. Elas são diretamente proporcionais. Portanto, nós fazemos meio pelos extremos, e não como anterior, fizemos uma multiplicando ao lado da outra. Não. Meio pelos extremos, porque nós temos aqui uma diretamente proporcional. Nesse caso aqui nós temos 850x vai ser igual a 119 vezes 100. Multiplicando isso aí, vai dar 850x igual a 11.900. Dividindo 11.900 por 850, nós vamos ter então 14%. 14% de desconto. Ok? Mais uma vez, se você quer reforçar essa questão, depois você volta novamente essa parte do vídeo. Agora vamos ver esses pontos concorrentes aos dois eixos. Você pode perceber que dessa vez ela não está paralela ao eixo X ou ao eixo Y. Paralela quando elas estão assim, uma ao lado da outra, certo? Então, nesse caso, como elas estão concorrentes, para descobrir, então, a distância entre o ponto A e o ponto B, nesse caso aqui, eu vou ter que formar uma figura que, na verdade, será um triângulo retângulo, certo? Fazendo, então, o triângulo retângulo, nós iremos usar a famosa fórmula do Teorema de Pitágoras. Observe, então. Nesse caso, nós podemos perceber que
quando nós formamos aqui o triângulo retângulo, nós temos um ponto aqui, e esse ponto é o que vai determinar essa figura aqui do triângulo retângulo. Eu vou chamar esse ponto de P. Perceba que eu acabo formando aqui um cateto menor e um cateto maior e uma hipotenusa. Sendo assim, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do x. Afinal, formou uma hipotenusa. Veja, nesse caso nós temos então, lembrando a fórmula do teorema de Pitágoras, lembrando a fórmula do teorema de Pitágoras, então nós temos a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual aos seus catetos ao quadrado somados, a soma dos seus catetos. No caso, b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, o a ao quadrado será o x, que é o que a gente vai encontrar aqui, o tamanho, a distância entre o ponto B e o ponto A. Nesse caso, nós temos aqui, ó, b ao quadrado, vai ser um dos lados, vou colocar esse 2 ao quadrado, mais c ao quadrado, que vai ser 3. De onde veio esse 2? Bom, nós podemos perceber daqui, né? Ó, a distância do ponto P ao ponto B vai de 1 a 3. Se vai de 1 a 3, eu vou diminuir. 3 menos 1, 2. E a distância do ponto B até o ponto A vai ser 3. Por quê? Ele vai do 1 até o 4. Então, 4 menos 1, nós vamos ter a distância 3. Sendo assim, nós temos, então, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Lembrando que x ao quadrado é a hipotenusa. X ao quadrado, então, vai ser 4 mais 9, que vai dar 13. Tirando esse 2 aqui, nós colocamos o radical, e nós vamos ter, então, raiz de 13. A raiz de 13 é aproximadamente 3,6. Vejamos agora este exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos distintos, veja, distintos, no caso, são algarismos diferentes, tá certo? Que não podem se repetir. Podemos montar com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Veja, se são formados por 3 algarismos distintos, então nós temos aqui o princípio fundamental, aqueles 3 tracinhos, e vamos então determinar aqui a sua resposta. Bom, nós temos aqui quantas opções? Nós temos 5 opções. Então, no primeiro, nós temos então 5 possibilidades de usar, né, cada um destes. Na segunda opção, nós passaremos a ter 4. Por quê? Porque são distintos. Se são distintos, então são diferentes. Eu não posso repetir um deles, certo? E na terceira opção, nós passaremos a ter apenas 3, porque uma das opções eu utilizaria no primeiro, outra no segundo, sobrando apenas 3 opções para esse terceiro tracinho aqui do princípio fundamental da contagem. Sendo assim, nós temos então 5 vezes 4 é 20 vezes 3, 60 possibilidades, tá certo? Ou poderemos montar 60 números com 3 algarismos distintos. Lembre-se. Se a pergunta aqui não viesse essa palavra distintos, eu poderia utilizar 5 aqui em cima, tá certo? Poderia usar 5 na segunda opção, porque eu poderia repeti-la no caso, né? E novamente 5 aqui nessa terceira opção. Então, se não fosse números distintos, nós teríamos 125 possibilidades. Mas, como eram algarismos distintos, então nós não repetimos. Portanto, 5 na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira, o que totaliza 60. Nessa primeira questão, nós temos uma caixa d'água tem formato de paralelepípedo retângulo e a outra tem o formato de um cilindro circular, né? A caixa d'água com formato paralelepípedo tem base, no caso, 20 por quanto? Por 15, é isso?
Essa é a base dela, que no caso é um retângulo. E a sua altura é de 5 metros, certo? Em relação ao cilindro, né, nós temos aqui dizendo que o raio dele mede 10 metros, o raio dele mede 10 metros, não é isso? E a altura dele é igual a esse outro aqui, que é de 5 também, né? Ó. Então ele quer saber qual é o volume, né, em litros de cada uma das caixas, usando 3,14 como valor aproximado de π, né? Então vamos lá, gente. Primeiro paralelepípedo, nós temos A vezes B vezes C, não é isso? No caso aqui está se tratando da multiplicação da base, né? Independente aqui se ele aqui é um paralelepípedo ou não, a gente sempre faz primeiro a questão da base, a área da base, e multiplica pela altura para encontrarmos o volume, né? Então nós temos 20 vezes 15 vezes 5, ou seja, 1.500 centímetros cúbicos. Como ele pede em litro, eu multiplico por 1.000, e aí nós vamos ter 1.500.000 litros. Em relação ao cilindro, nós temos então a fórmula π vezes raio ao quadrado vezes a altura, não é isso? Portanto, nós temos 3,14 vezes o raio, que no caso é 10, que a gente viu aqui, né? Vezes a altura, que é 5 metros. Sendo assim, nós temos 3,14 vezes 10 ao quadrado vezes 5, nós vamos obter 1.570 centímetros cúbicos. Portanto, multiplicando por 1.000, já que a pergunta pede em litros, nós temos 1.570.000 litros. Sendo assim, a resposta correta a essa questão será a letra C. Olha só essa questão. Encontre as raízes e o vértice da parábola dessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. Bom, gente, ele quer as raízes, ou seja, vai utilizar o delta, né? B ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Vamos encontrar ali o x' e x duas linhas, que é justamente as raízes que ele quer. E lembre, essas raízes, ou os zeros das funções, nós localizamos ela no eixo x, certo? E ele quer também aqui o vértice, que é justamente o momento em que a parábola faz a curva. E para isso vamos utilizar essas duas formas, tá certo? Então vamos então fazer esse cálculo. Primeiro, delta. Bom, se delta é b ao quadrado, veja que b é menos 6, então vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Né? Prosseguindo, menos 6 ao quadrado vai dar o quê? 36, 4 vezes 1 vezes 5, 20. 36 menos 20, nós vamos ter o delta 16. Você deve lembrar que quando o delta ele é maior que zero, nós vamos ter então duas raízes diferentes. Né? Quando ele é igual a zero, nós teremos duas raízes iguais. Mas vamos lá. A segunda fórmula, lembrando que essa daqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ficaria o seguinte, menos b. Bom, quem é b, gente? O b aqui, no caso, é menos 6, então fica menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes a, que nós já vimos aqui que é 1, né? Prosseguindo, menos por menos vai dar mais, fica 6, raiz de 16 é 4, 2 vezes 1, 2, então vai ficar 6 mais 4 sobre 2, lembrando que x' é a parte positiva aqui, né? 6 mais 4, que dá 10, dividido por 2, 5 na primeira. E na segunda, x duas linhas, nós temos 6 menos 4, 2, dividido por 2, vamos obter 1. Então, esse 1 e 5 são as raízes, tá certo, dessa função, que vamos localizar em x, e daqui a pouco a gente vai ver isso. Agora vamos fazer então o vértice da parábola. Para fazer o vértice, eu vou utilizar essas duas formulazinhas. xv, que é menos b sobre 2a, e yv, que é menos delta sobre 4a. Vamos fazer então? Bom, pessoal, xv, veja, menos b, observe que menos b aqui é menos 6, vai ficar menos 6, né, por causa da fórmula, sobre 2a, que é 1, 2 vezes 1.
Portanto, menos por menos dá mais, vai ficar 6 por 2. Portanto, xv vai ser 3. Lembre, isso aqui vai ser no eixo x. O YV, observe, né, vai ser menos delta. Quem é delta? A gente já fez aqui, né? Do outro lado, a delta é 16. Então vai ficar menos 16. Sobre 4 vezes A, que é 1, 4. Menos 16 dividido por 4, nós vamos obter o quê? Menos 4. Agora vamos localizar todos esses pontos na reta, né, dessa função do segundo grau, ou nesse gráfico do segundo grau. Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos localizar então as raízes que deu 1 e 5. Veja, fazendo aqui o gráfico, nós vamos ter então esse 1 e o 5 localizados aqui, ó. 1. Lembre que é no eixo x, o 1 e o 5 aqui, ó, o momento em que a parábola toca, né, o eixo x, tá certo? Lembre então que aqui em y nós vamos ter justamente esse termo independente, que é chamado também de termo c. É aqui que ele é localizado. Lembre, esse termo, localizo ele em y. E os vértices? Lembre, o vértice não é justamente esse momento em que ele faz a curva da parábola? Observe, como a primeira aqui, ó, ela deu 3xv, ó, aqui é o eixo x, não é isso? Então, 3 de x, e em yv nós tivemos quanto? Menos 4. Então, fazendo aqui a união desses dois pontos entre xv e yv, nós vamos ter exatamente aqui o vértice dessa parábola ou dessa função. Bom, gente, para encerrarmos essa aula, agora vamos ver alguns problemas do segundo grau. São questões que caem na prática e que precisam ser transformadas em fórmulas, ou seja, funções, né? E dessa maneira serem resolvidas utilizando equações do segundo grau. Nessa primeira questão que vamos ver aqui, uma questão mais simples, já na segunda questão vamos ver uma questão envolvendo fração, que é mais complexa. Então vamos para a primeira então. Exemplo 1. Um garoto disse: o quadrado da minha idade menos o sextuplo dela é igual a 16 anos. Qual a idade desse garoto? Vamos analisar. Primeiro, não vamos confundir o quadrado com o quádruplo, que poderia vir em outra questão. O quádruplo da minha idade. Veja, o quádruplo da minha idade seria 4x. Mas o quadrado da minha idade é x ao quadrado. Já está dizendo, né? X ao quadrado. O quadrado da minha idade. Observe aí na tela. Menos o sextuplo dela. Aí sim, menos 6x. Sextuplo dela. No caso, x. Eu não sei a idade. Certo? Quadrado da minha idade, x ao quadrado, menos o sextuplo dela, 6x, é igual a 16 anos. Ou seja, é igual a 16. Veja que eu construí aí uma equação do segundo grau, que eu posso trocar então esse 16 que está no segundo termo, colocando ele no primeiro termo, e ele passa a ser menos 16, e aqui nós temos uma equação do segundo grau completa. Veja, x ao quadrado, que foi justamente o quadrado da idade, né? O menos 6x, que foi o menos o sextuplo dela, igual a 16, que se tornou menos 16 quando mudamos aqui apenas, tá certo, de termos. Do segundo, passamos para o primeiro, tá certo? Sendo assim, vamos utilizar então a fórmula do delta. Então vejamos, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse b aqui já está de cara, ó, menos 6, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 16, certo? Prosseguindo, nós temos, aqui vai dar 36, né?
Esse menos por menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 16, vai dar 64. Então, temos 36 mais 64, ou seja, nós temos 100. Delta é igual a 100. Lembrando, quando delta é maior que zero, vamos ter duas raízes diferentes. E aí vamos usar então a segunda fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom, vai ficar da seguinte forma, ó, menos b. B, a gente já viu o que é menos 6. Menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 100, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Esse 6 aqui vai ficar positivo, né? Menos por menos. Raiz de 100 é 10. E 2 vezes 1, 2. Bom, fazendo então agora o x', nós vamos ter então, ó, 6 mais 10, 16, por 2, que vai dar 8. E 6 menos 10, que vai dar menos 4 sobre 2, né? Dividindo vai dar menos 2. Uma observação muito importante, quando a gente faz esse tipo de problemas, geralmente nós encontramos um resultado positivo e um resultado negativo em uma das questões. Então veja só, como ele quer saber a idade, obviamente que eu vou pegar aqui o resultado que deu positivo. Um resultado negativo, obviamente que não convém a resposta. Portanto, nesse caso, a idade desse garoto é 8 anos, tá certo? Aí, como é que eu posso ter a certeza que eu encontrei a resposta? Bom, eu posso pegar justamente essa fórmula aqui da pergunta e colocar, substituindo ela por 8. Veja, primeiro, não é o quadrado da minha idade menos o sexto dela? Como eu já encontrei essa idade, então nós temos o quê? 8 ao quadrado, né? O quadrado da minha idade, deu 8, né? 8 ao quadrado. Menos o sexto, ou seja, menos 6 vezes o 8 que eu encontrei, é igual a 16. E realmente, quando nós resolvemos, 8 ao quadrado vai dar o quê? 64, menos 6 vezes 8, 48. E 64 menos 48 é 16. Ou seja, a gente confirma, né? É uma prova de que realmente acertamos a questão. A resposta, então, 8 anos. Vamos para uma questão aqui prática. O digitador. Veja, Davi trabalha como digitador autônomo. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais R$ 1,50 por cada página digitada. A partir dessas informações, qual o número de páginas X e o valor cobrado em Y? Bom, vamos lá, pessoal. Veja que nesse caso aqui nós vamos utilizar a seguinte fórmula. 5, que é o valor da taxa fixa, mais 1,50 por cada página, ou seja, 1,50x. Esse x vai representar a quantidade de páginas digitadas. Então vai ficar o seguinte, 5 mais 1,50x é igual a 24,50, que é justamente o valor aqui do A, que nós vamos descobrir nessa parte aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, 1,50x é igual a 24,50 menos o 5, que eu vou trocar aqui o sinal, né, quando eu mudo de posição, que vai dar então aqui 19,50, e esse 19,50 eu vou dividir pelo 1,50 aqui do x, portanto, nós vamos ter 13 páginas aqui nesse termo A, tá bom? Já o B, ele quer saber o valor cobrado aqui por 25 páginas. Bom, nesse caso aqui, pessoal, olha só. A fórmula, mais uma vez, 5 mais 1,50x. Esse x aqui não é a quantidade de páginas. Se é 25, eu vou substituir ele direto por 25. Então, 5 mais 1,50 vezes 25. Nesse caso aqui vai dar 37,50. Que mais 5 vai gerar R$ 42,50. Observação. Você pode observar também que eu poderia resolver essa questão também pela regra de 3, né? Colocando aqui 5 sobre x está para 12,50 por 24,50. Mas como o assunto aqui está relacionado a funções, eu estou apresentando a você como se resolveria através
da forma. Mas, obviamente, você poderia também fazer pela regra de 3. Vejamos então, nós temos algumas adições. Primeiro, claro que a gente vai ter que colocar, certo, de acordo com o que cada um tem. Por exemplo, aqui eu tenho 30 graus e 58 minutos. Eu vou repetir logo essa primeira parte aqui, ó. 30 graus, certo? E 58 minutos. Vejamos. Esse aqui, 45 graus, obviamente ele é semelhante ao 30 graus. Então eu posso colocar ele abaixo do 30, certo? Então vamos lá. 30 com 45 graus. Esse 10 aqui, no caso, ele é minutos, né? Então, posso colocar abaixo dos 58 minutos? Obviamente que posso. Essa primeira questão aqui é uma bem simples, só para você, né, relembrar e ter uma noção, né, de como realizar essas operações. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a soma, certo? Aqui no caso, só dos minutos. 58 mais 10, nós vamos obter, então, 68 minutos. E esse 30 graus com 45 graus, nós vamos obter o quê? 75 graus. Agora tem uma pequena observação, gente. Aqui, 68 minutos, nós sabemos que quando passa de 60, né? Nós podemos, por exemplo, se for 60 minutos, eu posso dizer que 60 minutos é 1 hora, né? Nesse caso, como está em graus, eu posso dizer que 60 minutos é igual a 1 grau. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esses 68 minutos, tá certo? Em graus e minutos. Como assim? Vejamos. Eu vou até mudar aqui a cor para fazer uma diferenciação nesse sentido. Gente, 68 minutos não é a mesma coisa de 1 grau e 8 minutos? Como assim é a mesma coisa? Olha, 1 grau é igual a 60 minutos. Repito, você pode comparar como horas. 1 hora tem 60 minutos, certo? Ou 1 grau. Se aqui é 68, eu estou transformando esse 68, certo? Quando passa de 60, ok? No caso aqui, no final, né? E a gente vai ver em outros casos também. Nós temos que transformar ele. Esse 68 passa a ser 1 grau, porque 1 grau é 60, e o 8 vai ficar aqui abaixo. Sendo assim, nós temos esse 68, já não vale mais porque eu transformei. Nós temos então aqui 8 minutos e 75 graus. Com esse 1 grau que nós transformamos, vai dar 76 graus. Portanto, nesse caso aqui, deu 76 graus e 8 minutos. Vejamos esse outro exemplo aqui, que é um pouco mais complexo. Mas vamos lá. Primeiro, eu tenho 10 graus e 30 segundos. Eu posso perceber que nesse lado de cá, aqui antes do mais, eu não possuo minuto, né? Sendo assim, eu vou fazer assim, ó. 10 graus. Vou deixar o espaço aqui, do minuto, não tem, mas vou deixar. E vou colocar aqui, ó, 30 segundos. Certo? Aí esse outro aqui, no caso, 23 graus, 45 minutos e 50 segundos, vou colocar abaixo de acordo com a sua característica. No caso aqui, como é grau, eu vou colocar 23 graus abaixo do 10 graus. Certo? Esse 45 minutos não tem, eu vou simplesmente repetir ele. Certo? E esses 50 segundos eu vou colocar aqui abaixo do 30 segundos. Bom, sendo assim, nós temos 30 segundos mais 50 segundos. Nós temos então 80 segundos. Como aqui não tinha nada, né? Eu vou simplesmente baixar o 45 minutos.
E esse 10 graus mais 23 graus, nós vamos obter 33 graus, certo? Agora vem a questão das transformações. Gente, com exceção do grau, o grau, o valor que der aqui, ele vai permanecer. Se ele passar de 60, não importa, o que ele passar, ele vai permanecer. Agora, o minuto e o segundo, se ele passar de 60, eu tenho que transformar ele. Nesse caso aqui, eu posso perceber, mais uma vez eu vou mudar aqui de cor, para diferenciar. Eu posso perceber que esse 80 aqui pode ser transformado em quê? É 80 segundos. 80 segundos é igual ao quê? A 1 minuto e 20 segundos. Certo? Então posso agora somar, ó. Esse 80 eu já cortei porque eu transformei, né? Vou repetir o 20 segundos, certo? 45 com 1 vai dar o quê? 46 minutos. Precisa transformar ele? Não, não precisa, né? Se ele passasse de 60. E o 33 graus, simplesmente eu vou repetir. Então a resposta aqui, podemos perceber claramente, né, que deu 33 graus, certo? E 46 minutos e 20 segundos. Bom, gente, em relação à subtração, você vai proceder da mesma forma, né? Nós vamos colocar os termos aqui no caso, que são os semelhantes. No caso aqui eu tenho 90 graus, 48 minutos, e eu vou subtrair de 45 graus e 50 minutos. Pronto. Agora você vai perceber um detalhe. Veja, eu não posso subtrair aqui 48 minutos menos 50 minutos, né? Se fosse ao contrário, 50 menos 48, eu obteria 2 minutos. Mas aqui não pode. Sendo assim, eu vou usar aquele método que a gente utiliza na subtração, de pegar emprestado. Só que pegando emprestado um desses 90 graus, eu não vou passar um a esse. Porque, na verdade, 1 grau ele vale 60 minutos. Entendeu? Ou seja, o que é que vai acontecer? Veja, eu vou pegar esses 90 graus aqui. Ele vai passar a ser 89 graus, certo? Como eu terei 1 grau daqui, eu vou somar nesse 40, 60 minutos, certo? Por quê? Porque eu tirando 1 grau desse, aumenta 60 nesse. Não é isso? Então, ó, 48 mais 60, nós vamos obter 108 minutos. E aí eu vou repetir o 45 graus, não é? Também vou repetir aqui os 50 minutos, certo? Lembrando que tudo isso é subtração. Gente, aqui é minutos, viu? Só um tracinho. E aí vamos fazer, ó. 108 menos 50. Nós vamos obter, então, 58 minutos. Muito bem. E fazendo aqui 89 menos 45, nós podemos perceber que vai dar, então, 44 graus. Certo? Bom, nesta segunda opção aqui de subtração de ângulos, eu percebo que todas as duas opções aqui têm o grau, tem minutos e tem segundos, né? Eles são completas. Então vamos lá, iniciando então pelo 100 graus, que eu vou repetir. 100 graus. Temos 36 minutos e temos 30 segundos. Eu vou subtrair de 23 graus, né? 45 minutos e 50 segundos. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, perceba aqui, ó, 30 menos 50 eu não posso fazer. Se fosse 50 menos 30, aí eu colocaria 20 segundos direto, né?
Mas 30 menos 50, esse 30 aqui ele é inferior ao 50. Eu tenho que pegar um emprestado desse. Mas lembre, quando eu pego um emprestado desse, na verdade eu pego 60, né? Porque esse 36 passa a ser 35. Eu tiro esse 1 minuto. E esse 1 minuto vira 60 segundos. Sendo assim, deixa eu modificar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Sendo assim, ó, vou repetir primeiro esse 100 graus. 100 graus. Esse 36 aqui, ele vai passar a ser 35 minutos. Se eu tiro 1 minuto dele, passa a ser 60 segundos desse. Então, esse 30 aqui, mais 60, não é isso? Que é 1 minuto desse, vai passar a ser o quê? 90 segundos. Agora vou repetir a parte de baixo, que é 23 graus, 45 minutos e 50 segundos. Agora sim a gente pode resolver. Perceba, 90 segundos menos 50 segundos vai dar o quê? 40 segundos. Ok. Agora, gente, veja só essa outra parte. Ó. Ficou 35 minutos menos 45 minutos. Mais uma vez, esse aqui é menor do que o de baixo. Não pode. Resultado, eu vou ter que tirar um desse, que no caso vai ser 1 grau desse, que vai virar 60 minutos desse e vai ser somado com 35. Correto? Então, vai ficar da seguinte forma. Veja, eu vou mudar mais uma vez aqui a cor, para que você possa perceber melhor. Veja, esse 100 graus aqui, ele vai passar a ser 99 graus. Como eu estou tirando 1 grau dele, esse 35 vai ser somado com 60, não é isso? Eu somo com 60 porque eu tirei o quê? 1 grau desse, e 1 grau desse equivale a 60 minutos desse outro, né? 35 mais 60, nós vamos obter o quê? 95 minutos. Agora vou repetir então 23 graus, certo? Também o 45 minutos. E aqui eu não vou repetir mais nada porque eu não tinha feito 90 menos 50, não foi? Que deu 40, então aqui já não repito mais nada porque o 40 já é o resultado dessa subtração aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Vou repetir esses 40 segundos, certo? Agora 95 menos 45, nós vamos obter o quê? 50 minutos. E 99 menos 23, nós temos aqui, ó, 3 para 9 vai dar 6, né? 2 para 9 vai dar 7. Então nós temos o quê? 76 graus, 50 minutos e 40 segundos. Bom, gente, nessa terceira questão aqui, nós primeiro temos que comparar esses dois ângulos aqui e percebermos se eles são congruentes, né, iguais, ou se eles são suplementares. Eu posso perceber que, por exemplo, esse 3x mais 48, na verdade, ele é a mesma coisa que esse ângulo aqui de cima, não é isso? Sendo assim, esses dois ângulos são iguais. Portanto, eu tenho que colocá-los, ó, 3x mais 48 será igual a 5x, né, menos 12. Lembre, eu fiz isso porque eles são congruentes, né? Se eles fossem suplementares, se fosse um aqui completando o outro, eu colocaria a soma dos dois igual a 180, certo? Já que não é, vamos continuar. Então, vai ficar 3x, eu vou mudar a posição aqui desse menos 5, aliás, mudar o sinal. Vai ficar menos 5x igual a 12, 12 negativo, é isso? E esse 48 positivo vai passar a ser negativo. 3x menos 5x, nós temos então menos 2x igual a menos 12 com menos 48, nós vamos obter menos
60. Ou seja, x é igual a menos 60, né? Dividido por menos 2, x será igual ao valor de 30 positivo. Ok, nós encontramos então o que a pergunta pede, que é o valor de x. Mas para termos a certeza de que essa questão está correta, vejamos aqui e vamos substituir esse x por 30 em cada um deles. Vejamos, se der igual é porque realmente está correta, né? Ó, então vai ficar 3x, que no caso é 3 vezes 30, né? Mais 48. Quanto é 3 vezes 30? Nós temos aqui, então, 90, né? 90 mais 48, nós vamos obter 138 graus. Esse outro aqui tem que dar o mesmo valor, né? Afinal, eles são congruentes ou são iguais. Então, vai ficar 5x. X a gente descobriu que é 30, não é isso? Então, vai ficar 5 vezes 30, né? Menos 12. Muito bem. 5 vezes 30 vai dar quanto? Vai dar 150. E 150 menos 12 vai dar 138. Então, posso perceber que realmente a resposta está correta e que aqui vai ser a letra E, a resposta, né, que deu 30 graus do valor de x. Isso que eu fiz aqui foi só para comprovar se realmente estava correta essa questão. E agora vamos ver a última questão, pessoal. Olha, mais uma vez, observe o que se pede aqui, ó. Uma reta transversal corta duas paralelas, formando ângulos correspondentes. Eles são iguais, você pode perceber. Cujas medidas são expressas por 5x menos 48 e 3x mais 12 graus. Calcule a medida de cada ângulo formado. Em outras palavras, ele quer saber quanto mede, então, esse ângulo aqui, né? E, ao mesmo tempo, ele quer saber quanto mede esse outro ângulo, certo? Porém, veja só, como esses dois aqui são iguais, então, primeiro eu posso determinar o valor desse ângulo. Depois que eu souber o valor desse ângulo, eu posso determinar o outro ângulo ao lado, né? No caso, sendo que somado com ele vai dar 180 graus, não é isso? Portanto, 3x mais 12, vamos lá, 3x mais 12, né, vai ser igual a 5x menos 48. Eles são iguais, não é isso? Então, vai ficar 3x, esse 5 vai passar a ser menos 5x, igual a menos 48, né? E esse mais 12 passa a ser menos 12. Se eu começasse do 5x menos 48, eu evitaria essa questão aqui do resultado negativo. Mas, em resumo, a resposta é a mesma coisa. 3x menos 5x vai dar menos 2x. E menos 48 com menos 12 vai dar menos 60. Né? A mesma resposta, né? Daquela questão lá anterior. Então, menos 60 por 2, a resposta vai ser 30, igual a resposta da questão anterior. Então, veja só. No caso aqui vai ser 3 vezes 30, é isso, mais 12. Então, nós temos aqui 90 mais 12, nós vamos obter 102 graus. Ou seja, aqui também vai ser 102, né? Vamos só conferir. Vai ser 5 vezes 30 menos 48. 5 vezes 30 dá 150. 150 menos 48 vai dar justamente 102. Então, pessoal, se aqui e aqui é 102, quanto é que mede aqui? Bom, é o que falta, né, para completar e somar 180. Então, quanto é que falta aqui para 180? Obviamente que falta 78 graus, né? Eu poderia fazer aqui, no caso, 180 graus, né, já que eles são suplementares, menos 102,
e assim eu vou obter 78, né? Se eu for fazer o cálculo, mas dá para fazer com certeza mentalmente. Então, o valor dos ângulos aqui formados, né, é 102 graus deste lado e 78 do outro lado, ok? Bom, esses foram os principais exemplos, né, das questões que passei para você. Faça as suas anotações, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer um exercício relacionado com esse assunto, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.